Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu apresentador, Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com Pepe Escobar, jornalista independente e analista geopolítico. Pepe, bom te ver de novo. Como você está? Bom te ver de novo, Danny. Parabéns por tudo. Um abraço para nossa audiência. E eu tô no inferno agora, porque tô em Meitostoilen. Certo. Bom, obrigado por estar com a gente direto do inferno, Pepe. Prazer é meu. A gente agradece o seu tempo. Vamos começar com as grandes notícias, que vêm de... Eu vou só resumir o que aconteceu ontem. Tivemos uma enxurrada de acontecimentos. Israel atacou Beirute, bombardeou o Líbano e, para ser bem sincero, continua bombardeando. Mas nesse ataque ao Líbano, o Irã disse que ia retaliar. O Trump, ao que tudo indica, ficou muito preocupado em não deixar isso acontecer. Basicamente, teve uma reação de pânico e começou a negociar com o Irã, oferecendo várias concessões novas, como, por exemplo, suspender o bloqueio imediatamente. E agora, a gente tem o memorando de entendimento que foi assinado ontem à noite. Pepe, eu sei que você tem uma coluna saindo sobre isso. Talvez você possa ajudar a gente a entender por que foi agora que aconteceu esse ataque de Israel. Lembrando que o Irã já tinha atacado Israel por causa das investidas em território libanês. E agora parece que essa ameaça específica acabou levando a um acordo de fato. De novo, é um memorando de entendimento, não um tratado de paz. Mas talvez você possa explicar pra gente o que aconteceu e por que aconteceu. Certo. Essa coluna provavelmente vai sair na terça-feira. Ok, eu tento detalhar com todo o contexto as informações que a gente recebeu das nossas fontes iranianas e paquistanesas nas últimas quase 3 semanas. Tem uma contextualização importante para você, Danny, e também para o nosso público. O que está acontecendo agora? Os iranianos estão chamando de entendimentos de Islamabad, ou memorando. Já os paquistaneses chamaram de Acordo de Islamabad. E fomos nós que demos a notícia do Acordo de Islamabad, eu e o Larry Johnson, num canal anterior. O canal se chamava Power Shift. E depois que publicamos 2 matérias exclusivas, uma em seguida da outra, o canal foi simplesmente cancelado por uma ordem direta do governo dos Estados Unidos a Google. Eles fecharam tudo, sem aviso, sem nada. A gente tinha 2 programas, um na terça e outro na sexta. E no fim de semana, o nosso canal foi tirado do ar. Na semana passada, voltamos com um novo canal. Ele se chama Transition Protocol. E na sexta passada, o Larry e eu, no nosso novo canal, ainda pequeno porque temos que recomeçar do zero, demos a notícia de que o memorando de entendimento já estava praticamente fechado. E por que conseguimos divulgar isso? Porque nós da de negociações por si. São alidioretas passadas. E é por isso que o Larry e eu estamos envolvidos nesse projeto. Porque nós provavelmente, e há pouquíssimos, ou praticamente nenhum analista em lugar nenhum, temos informações diretas da mesa dos paquistaneses. E claro, essas informações depois podem ser confrontadas e apresentadas aos iranianos, que então dizem sim, não, sem comentários e por aí vai. E é por isso que estamos envolvidos. A gente sabia que o chamado Acordo de Islamabad já estava praticamente fechado, a menos que houvesse alguma mudança de última hora do lado americano, que foi exatamente o que aconteceu neste fim de semana. Então, neste fim de semana, o Araghchi, pouca gente sabe disso, estava em uma missão secreta no Paquistão. Ele passou o fim de semana em Islamabad, conversando com os mediadores e basicamente dizendo mais uma vez ao governo Trump: olha, nós já atendemos a 2 exigências muito importantes, pelo menos há 2 semanas. Primeiro ponto, a gente não vai discutir o dossiê nuclear iraniano antes do fim formal da guerra, não só a guerra contra nós, mas também a guerra de Israel contra o Líbano. E segundo, se vocês insistirem em ultrapassar certos limites e se insistirem em nos impor outras pautas,
Nós vamos atacar Israel diretamente. Eles já estavam prontos para isso neste fim de semana, de sábado para domingo. Estavam prestes a fazer. Então foi a gota d'água. Ele finalmente entendeu que os iranianos estavam muito, mas muito sérios e que não iam esperar por nada, iam até o fim contra Israel. Então, esse foi o principal motivo pelo qual tivemos... Bom, dizem que houve uma assinatura eletrônica. Os iranianos não confirmaram que houve uma assinatura eletrônica feita pelo Galibaf, especialmente. Os americanos estão dizendo que Trump e Vance já assinaram eletronicamente. Os iranianos até agora deixaram isso no ar. Basicamente, eles divulgaram uma declaração muito importante do Conselho Supremo de Segurança Nacional, que eu até menciono na minha coluna. Eles dizem que só vão assinar depois da ordem definitiva do líder Mustafa Khamenei. Então podemos supor que isso ainda está no ar, certo? E que deve acontecer, digamos, nas próximas 48 horas. Entre hoje e talvez amanhã à noite, certo? E claro, tudo isso tem a ver com o que vai ser anunciado oficialmente no dia 19, sexta-feira, em Genebra. Então muita coisa pode acontecer de agora até o dia 19, especialmente depois de mais uma tentativa de sabotagem vinda do pessoal lá da Ásia Ocidental. E mais uma vez os iranianos disseram aos americanos: olha, se vocês assinarem e se a gente assinar o memorando de entendimento com vocês, nós vamos lidar com os israelenses por conta própria. E os americanos, mais ou menos, estão admitindo que uma vez assinado o memorando, Israel vai estar por conta própria. Se eles quiserem atrapalhar o processo, o Irã vai responder. E os americanos não vão fazer nada para impedir. Isso muda completamente a equação. Mas, Dani, tudo isso ainda está muito no ar, né? A gente ainda está naquela fase do eu disse e ele disse. De agora até os próximos 3 ou 4 dias, a situação é bem delicada. Quando sair o anúncio oficial na sexta-feira, aí sim muda o jogo, porque vamos ter os termos completos do memorando de entendimento. E os iranianos prometeram que nas próximas 48 horas vão divulgar todos os pontos. Porque até agora, e isso é importante, o Arashi vem levando uma enxurrada de críticas no Irã. Muita gente está acusando ele de ter cedido demais. Claro, eles ainda não conhecem todos os termos. E esses termos mudaram bastante neste fim de semana, como você mencionou no começo. O Trump fez concessões extras, mas essas não são exatamente concessões adicionais. Isso era algo com que ele já tinha concordado antes. Mas aí ele começou de novo a fazer exigências extras e a mudar os termos que tinham sido acertados há mais de 2 semanas. Então voltamos ao ponto em que estávamos no começo, quando o chamado Acordo de Islamabad estava prestes a ser assinado. E a gente também teve confirmação, eu conversei sobre isso com Larry, de que o Trump teve 6 oportunidades de assinar esse acordo nas últimas 2 ou 3 semanas. E, na última hora, ele sempre aparecia com alguma coisa diferente. Tudo já estava escrito, só faltava assinar. 6 vezes. E neste fim de semana, provavelmente tivemos a 7ª. E aí ele não tinha mais como escapar. Porque os iranianos disseram, olha, é isso. Esse é o nosso prazo final. E entre esses prazos, os iranianos estavam dizendo, olha, o dinheiro, vocês têm que liberar o dinheiro que nos devem até o fim deste mês. Se não fizerem isso, vão ter problemas. Então isso explica, entre outras coisas, porque mais uma vez aquele famoso avião dos Emirados pousou em Teherã, cheio de dinheiro vivo, que fazia parte do pagamento dos Emirados ao Irã, para basicamente pedir, por favor, não nos bombardeiem. E mais uma vez, os paquistaneses, a gente recebeu essa informação na mesa, os paquistaneses nos disseram, olha, fomos nós que intermediamos esse voo dos Emirados para Teherã para pagar $2 bilhões em dinheiro vivo. Então a coisa estava avançando. E neste fim de semana, estava tudo pronto para assinar o memorando de entendimento. E de última hora, o Trump tentou mudar alguma coisa,
Provavelmente pela última vez, porque agora, teoricamente, o acordo está fechado. Mas ainda temos todos esses dias até sexta-feira para confirmação final, certo? Então é uma situação extremamente instável. A cada hora surge um novo desdobramento importante. Mas, do ponto de vista iraniano, se a gente olhar o quadro geral, é uma conquista impressionante. Eles conseguiram quase tudo o que queriam, pelo menos no papel, ou com assinatura eletrônica. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas os 14 pontos pelos quais eles vinham pressionando há 2 ou 3 semanas, agora eles conseguiram praticamente todos. E a gente viu, Pepe, e eu acho que isso vai ser um grande problema. Quer dizer, Israel tá fingindo uma raiva absoluta, né? Você tem o Smotrich, tem o Netanyahu, todos dizendo que o Líbano não faz parte desse acordo e que eles não recebem ordens dos Estados Unidos. É uma encenação enorme nesse momento. Mas logo depois desses ataques, o Trump fez algo que ele quase nunca faz, que é criticar alguma ação de Israel. Ele disse que esses ataques que aconteceram e que acabaram levando a essa corrida maluca para fechar o acordo não deveriam ter acontecido. Que esses ataques não deveriam ter acontecido. E disse que todos os lados precisam recuar. Mas ele disse, em uma ligação telefônica separada, que as forças de defesa de Israel não deveriam se envolver no Líbano, de forma alguma. E agora a gente está ouvindo que o J.D. Vance está dizendo o contrário disso. Parece que tem muito jogo político aí, e agora o J.D. Vance está dizendo que, bom, as tropas israelenses no Líbano não fazem parte do acordo. Isso tudo parece uma grande confusão. Mas eu acho que o que você acabou de dizer sobre o papel do Irã em facilitar para a gente chegar até esse ponto é realmente o que importa aqui. Foi o Irã dizendo, olha, estamos apontando nossos mísseis para Israel, vamos lançá-los em breve. E isso parece ter gerado muita movimentação logo depois. Mas e você, o que acha? Com certeza, e eles mantiveram a posição até o fim. Não abriram mão dos 14 pontos. Talvez tenham cedido um pouquinho, em 1 ou 2, mas o mais importante, a sequência dos acontecimentos, a ordem das etapas, foi definida pelos iranianos. Primeiro, você encerra todas as guerras. Depois, a gente começa a falar sobre o Estreito de Hormuz. Tudo bem, estamos dispostos a deixar o Estreito de Hormuz totalmente livre de qualquer pedágio, taxa administrativa ou o que for, mas só por 30 dias. E depois disso, quando começarmos a segunda fase, que é discutir os elementos de um acordo, aí podemos impor tudo o que quisermos, porque já estamos conversando com os omanitas sobre isso. E claro, o terceiro ponto é o Líbano, que era o mais importante em relação ao primeiro. O Líbano faz parte de todo o memorando de entendimento e do acordo, caso o acordo venha a ser assinado no futuro. Ponto final. E é exatamente aí que entra Israel, porque eles estão bombardeando um dos elementos centrais do memorando de entendimento. O Líbano é uma parte fundamental desse acordo, e os iranianos estão lutando pelo Líbano sem parar. Então eu diria que esse é o limite que o culto da morte tem neste momento. Eles vão continuar punindo o Líbano, atacando o Líbano, assediando o Líbano, bombardeando o Líbano, o que for. E os iranianos já disseram aos americanos, olha, isso faz parte do acordo. Enquanto vocês não fizerem nada a respeito, enquanto não ajudarem Israel, tudo bem, nós vamos lidar com Israel por conta própria. E é provavelmente isso que vai acontecer, eu diria, nos próximos dias ou semanas. Se Israel não parar, o Irã vai lidar com eles diretamente. E era exatamente isso que estavam prestes a fazer neste fim de semana. E é isso que mudou na equação. Então, Tel Aviv tem todos os motivos para estar apavorada. Eles estão basicamente. Então, ajuda a esclarecer a situação do Estreito de Hormuz em relação a esse memorando de entendimento. Porque, por um lado, tem toda essa conversa de que o Estreito de Hormuz vai ficar completamente aberto por 30 dias, sob os arranjos do Irã. Mas, por outro lado, há quem diga que do lado dos Estados Unidos não, que ele vai ficar totalmente aberto, e sem mencionar
nada sobre pedágios. Parece que há um entendimento de que o Irã vai cobrar essas taxas de serviço e que isso vai ser deixado de lado. Mas eu queria entender qual é a situação real. E também saber se você acredita que o Irã vai continuar exercendo influência sobre o Estreito de Hormuz, caso esse acordo não seja cumprido conforme os padrões pelos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não atenderem aos compromissos ou às condições previstas nele. Seja o que for que aconteça, Danny, e seja qual for a postura dos americanos, o status legal do Estreito de Hormuz vai ser completamente diferente do que era antes da guerra. Eles vão organizar um sistema para cobrar. Provavelmente vão chamar isso de forma bem eufemística de taxas administrativas ou algo como taxas ambientais, segurança para a liberdade de navegação e por aí vai. E já estão, mais uma vez, discutindo isso com os omanitas. Então, isso é inevitável. Nos primeiros 30 dias. E claro, partindo do pressuposto de que os americanos vão cumprir a parte deles no acordo, que é encerrar o bloqueio da era Trump, esse comércio vai ser totalmente livre. Não vai haver pedágios, nem taxas, nada disso, por um mês. Quando começar a próxima fase, que é discutir o acordo real, aí já é outra história. The actual possible deal, that's another story. And then Iran, and this is part of the MOU. E isso faz parte do memorando de entendimento. Deixa eu ver se eu encontro aqui, onde eles falam diretamente sobre o Estreito de Hormuz. Segurança. Não consigo achar agora. Mas eu me lembro muito bem que entre os 14 pontos, o Estreito de Hormuz já faria parte do acordo provisório, dentro de 60 dias depois dos primeiros 30 dias. Ah, sim, você tem o documento completo, certo. Reabertura do Estreito de Hormuz em até 30 dias. Exatamente, é essa a redação, sob os arranjos iranianos. Ou seja, sim, eles terão suas taxas administrativas. Exatamente. Com certeza. E claro, isso foi acertado entre as duas partes. Os americanos basicamente concordaram. Eles sabem que não podem impedir o Irã de ter controle sobre o Estreito de Hormuz. Ponto final. Essa é a grande vitória estratégica deles em toda a guerra. Eles nunca vão abrir mão disso. Nunca. Mesmo sob fogo total, pressão máxima, o que for, todo esse papo. A questão é, os Estados Unidos são capazes de cumprir um acordo? Eu fiz essa pergunta na coluna, Danny. Será que os Estados Unidos, pela primeira vez em muito tempo, vão ser capazes de cumprir um acordo? Nenhum de nós acredita nisso, claro. Pois é. Não. E agora a pergunta é, Pepe, olha, eu sei que na sua próxima coluna você está chamando isso de um grande avanço multipolar. Você fala sobre o papel do Paquistão. Na verdade, foi o primeiro-ministro paquistanês quem anunciou esse acordo no X. Então fala um pouco sobre isso, porque veja, havia muitas peças se movendo aqui, e tanto o Irã quanto os Estados Unidos estavam lidando com vários mediadores. A gente sabe que os países do Golfo estavam muito preocupados com o que poderia acontecer se as hostilidades voltassem a começar. Então, comenta isso como esse avanço multipolar que você mencionou. Claro. Com certeza. E foi exatamente isso que o Larry e eu queríamos desde o começo. Ter acesso direto, sem filtro, ao que estava sendo discutido na mesa pelos mediadores paquistaneses. Então, nos últimos dias, a gente vinha recebendo praticamente um informe por dia. Isso é enorme, realmente muito importante. E claro, eles não estavam mediando apenas entre Washington e Teherã de forma direta. Era o único estado conduzindo a mediação no mais alto nível. Eles contavam com a ajuda de vários atores. O mais importante, reconhecido nessa declaração do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, é o Catar. Eles mencionaram pelo nome apenas 2 países, o Paquistão, como principal mediador, e o Catar, e expressaram gratidão aos dois. Mas nos bastidores também tínhamos a Turquia, especialmente a Arábia Saudita e o Egito. Então todo mundo estava envolvido. E eles também ajudaram os paquistaneses a explicar para os Emirados Árabes, basicamente para o MBZ, o seguinte:
olha, você apostou no cavalo errado. É melhor tentar chegar a um entendimento com o Irã ou vai acabar em sérios apuros. E ao que tudo indica, o MBZ entendeu o recado. Isso explica aquele famoso voo dos Emirados para Teherã, levando 2 bilhões de dólares. O Paquistão estava coordenando tudo isso, o que por si só é algo impressionante. Muita gente sabe que eu tenho sérias reservas em relação ao governo paquistanês. Muita gente também sabe que eu fui um grande apoiador do Imran Khan. Mas, ao mesmo tempo, nós, como analistas independentes, precisamos praticar a realpolitik. E, claro, reconhecer quando existe um país que está fazendo um trabalho excepcional de mediação, como tem sido o caso do Paquistão até agora. Eles estavam numa posição única por causa da relação muito próxima que tem com Teherã. Por exemplo, acho que já comentei isso com você e também em outros podcasts. Quando houve uma visita importante para conversar pessoalmente com Mojtaba Khamenei, no Irã, o ministro do interior iraniano levou uma delegação de estudiosos xiitas paquistaneses para se encontrar com Mojtaba. A ideia era basicamente demonstrar respeito, expressar gratidão, falar sobre o assassinato do pai dele e assim por diante. Os iranianos valorizaram imensamente esse gesto. Isso é respeito cultural e religioso. Muito, muito importante. Então os paquistaneses fizeram todos os movimentos certos para dizer, ok, a gente precisa de confiança. Precisamos que vocês confiem na gente, porque estamos falando diretamente com o Trump. O Asim Munir pega o telefone, liga para o Trump e ele atende na hora. Ele não faz isso praticamente com ninguém, talvez só com o Putin e o Xi. E só. Então os paquistaneses jogaram muito bem a carta deles. E claro, tinham ótimas relações com todas as monarquias do Golfo, que são patronas. Voltando um pouco mais, tenho certeza de que muitos de vocês, do nosso público, vão se lembrar da primeira reunião das nações muçulmanas. Antes mesmo da primeira reunião em Islamabad, quando o Vance foi para Islamabad e o Ghalibaf também. Havia 4 nações muçulmanas sunitas nessa reunião. Paquistão, o anfitrião, Arábia Saudita, Turquia e Egito. Então esses foram, digamos, os 4 países sunitas iniciais que começaram tudo isso, tipo, vamos tentar encontrar alguma coisa. Eles debateram e não aconteceu muita coisa. No dia seguinte, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão teve que ir a Pequim para se encontrar com Wang Yi e explicar o que tinha acontecido em Islamabad. Ele disse, não muita coisa. E eu falei, bom, você precisa fazer melhor que isso. Mas, ao mesmo tempo, os chineses estavam deixando claro o apoio total à mediação paquistanesa. E esse é um dos pontos centrais de todo esse kabuki. Mais uma vez, digamos assim, muito, muito complicado. E claro, os chineses são mestres em disfarçar a própria influência. Então, o que a gente tinha na prática, em termos de tentar convencer os americanos de que essa era a única saída possível para o Trump, era aquela aliança extremamente discreta, mas muito eficaz, entre China, Irã e Paquistão. E por que a China? Bom, todos vocês sabem muito bem. As novas rotas da seda, quem são os principais parceiros dessas rotas em toda a Eurásia? O Irã. E o outro, o Paquistão. O corredor econômico China-Paquistão vai de Xinjiang, de Kashgar, atravessa o Paquistão e chega até Gwadar, no Mar da Arábia. Então, quando você junta esses dois, mais uma vez, a China está por trás de ambos. E foi ela que sugeriu aos paquistaneses, olha, vocês deveriam abrir corredores terrestres com o Irã para ajudar o país a redirecionar o comércio depois desse bloqueio americano tão estúpido. Então, o Paquistão abriu 6 passagens terrestres na fronteira com o Irã, e muito do comércio iraniano passa pelo Paquistão. E o contrário também acontece. Por quê? Porque o caminho mais curto entre o Irã e a China não é pela Ásia Central, e sim pelo vizinho em comum, o Paquistão. Tudo isso está interligado. O aspecto interessante
é que se a gente fala de uma integração eurasiática mais ampla, esse é o exemplo perfeito em pequena escala. A integração ao Oeste Asiático, o Sul da Ásia e a China. E isso é o reflexo geoeconômico do que no campo político existe entre China e Paquistão. Ou seja, tudo completamente conectado. Pakistan and Iran. So all that is totally interconnected. I wonder if anybody in the Trump administration. Fico me perguntando se alguém no governo Trump sabia desses detalhes. Eu não apostaria nisso. Conversei sobre isso com o Larry e com alguns outros amigos nossos. Eles nem sabem onde ficam esses lugares. Dá para imaginar? Dá para imaginar que tudo isso está interligado? Então os paquistaneses conseguiram fazer isso porque tinham forte apoio dos chineses o tempo todo. E claro, mais uma vez, porque podiam falar diretamente com o Trump e com os níveis mais altos do governo dele. Foi por isso que funcionou. E claro, também porque recebiam mensagens por Trump que vinham imediatamente dos iranianos. Por exemplo, neste fim de semana, os paquistaneses estavam contando para o Trump exatamente o que o Arati tinha dito para eles em Islamabad, diretamente, em questão de minutos. Sabe, isso já estava na mesa do Trump. Então isso ajudou. E claro, houve também, eu diria, uma boa dose de boa vontade séria por parte de todas as petromonarquias do Golfo, que estavam apavoradas com a possibilidade de a guerra nunca acabar. Todas elas, por motivos diferentes. Então, todas disseram ao Paquistão, olha, a gente vai ajudar. O que vocês precisarem, a gente ajuda. Dinheiro? Tudo bem, damos dinheiro, o que for. Mas, por favor, tentem convencer o Trump a não reiniciar a guerra. Então, juntamos tudo isso. E foi por isso que, no fim, os paquistaneses entregaram o resultado. Eles têm todo motivo para se orgulhar, na verdade. Pois é, você ouviu falar dos cataris? Quer dizer, havia tanta, mas tanta desesperação de todos os lados, fora do Irã. Basicamente, todos os envolvidos nessa guerra, qualquer um que tivesse sido afetado por ela na região, tirando o Irã, e claro Israel, que é o grande destruidor, ou como nosso amigo diz, o grande Satã. Mas vazou um acordo secreto. Dizem que o Catar estava oferecendo algo muito, muito interessante. A proposta era que no meio dessa guerra, o país interromperia a produção de gás natural liquefeito para que o Irã não atacasse o Catar, o complexo gigantesco de gás, que acabou sendo realmente atacado depois. Então, parece que o Catar também teve um papel importante nas conversas sobre o memorando de entendimento. Eles talvez até estivessem, acho que estavam no Irã, na época em que o Irã se preparava para atacar Israel ontem, logo antes do anúncio e da aprovação do memorando. Então, sim, parece haver muito interesse em que as hostilidades parem e, eventualmente, que a guerra acabe de vez. Mas será que Israel vai permitir isso, Pepe? Porque parece que os Estados Unidos, por mais que o Donald Trump tenha dito que o Netanyahu não tem nenhum senso de julgamento, todo esse tipo de bravata. Parece que Israel simplesmente continua, de qualquer jeito. E eu fico curioso para saber se você acredita que nos próximos dias, conforme a sexta-feira se aproxima, eu tenho dito isso para as pessoas, é constrangedor. Se chegar sexta-feira e Israel continuar basicamente destruindo partes importantes desse movimento do MOU, o que acontece então? Porque é realmente embaraçoso para os Estados Unidos parecerem um país que depende tanto de Israel militarmente. Esse culto de morte pode sair no sem sofrer nenhum reflexo. Olha, tem um e-mail circulando entre vários de nós. Eu não posso dizer quem é a fonte, mas é gente que a gente conhece, certo? E nenhum de nós acredita que Israel vai respeitar os termos do memorando de entendimento. Então o problema é, como o Irã vai reagir? Eles já disseram, tudo bem, a gente vai lidar diretamente com eles. Mas será que os Estados Unidos vão realmente reagir ou vão adotar uma postura de não interferir? Se isso acontecer, e eu digo se, não quando, vai ter mais bombardeios em Daia, por exemplo. Os israelenses já estão dizendo publicamente que vão continuar bombardeando Daia.
E eles vão continuar ocupando as vilas no sul do Líbano, onde já estão. E mais uma vez, isso vai ser uma humilhação extra para o império da pilhagem e da pirataria. Aliás, se os lacaios na Ásia Ocidental continuarem sem respeitar um memorando de entendimento assinado pela voz do próprio mestre. E é aí que a gente está nesse momento. Então, isso prova mais uma vez que o Trump está tão desesperado pelo acordo dele que está até disposto a encarar mais uma humilhação. Mas é uma loucura, Nima, porque a gente está lidando com... Você me confundiu com Nima, desculpa. Mil desculpas. Você devia ver o estado do meu cérebro hoje em dia. Não, totalmente. Eu sinto muito, de verdade. A gente está lidando com uma entidade psicopata, sociopata, sem nenhum limite, literalmente. Sem limite para essa visão doentia de poder e influência que eles têm. E todo mundo é inferior a eles, o livro deles é ruim, os profetas deles são ruins, tudo. É terrível. Não tem como dar uma lição nessas pessoas, a não ser que se parta para, não vou dizer as palavras mágicas, algo realmente, mas realmente radical. E todo mundo que sabe, que já esteve lá, que já conversou com eles, como nosso amigo Alastair Crooke, por exemplo, sabia que é impossível. É impossível até começar um diálogo com esse tipo de gente. It's even impossible to start a dialogue with these people. Pepe, sim. E Pepe, sabe, alguns analistas iranianos, como, acho que o nome dele é Fadazadeh, estavam dizendo. Fadazadeh, ele é muito bom. Fadazadeh é bem sério, sim. Ele dizia que uma das grandes preocupações agora, e eu queria saber o quanto você acha que isso faz sentido, é que você mencionou antes que há iranianos que não estão satisfeitos com a ideia de chegar a um acordo com os Estados Unidos neste momento. Que muita gente no Irã pensa assim. Ele disse que até mesmo cogitar a possibilidade de o Estreito de Hormuz ser aberto a pedido dos Estados Unidos já é ir longe demais. E que os Estados Unidos não ofereceram garantias de segurança suficientes até agora. O que você acha disso? Você disse que a gente ia descobrir se os Estados Unidos são incapazes de cumprir acordos. Garantias de segurança para o que você chamou de Império do Caos. É um pedido e tanto, considerando o jeito que o país age pelo mundo. A gente viu isso com o Irã, em especial, mas também em muitos outros casos. Então, o que você pensa sobre isso? Eu tenho a impressão de que é uma questão muito complexa, e tem sido assim desde o começo. Essa ideia de o Irã participar de negociações nesse momento com os Estados Unidos. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a posição oficial de Mustafa Khamenei? Na verdade, algo muito importante aconteceu nas últimas 2 semanas. Mustafa Khamenei basicamente disse ao Conselho Supremo de Segurança Nacional, se eu não estiver enganado, são 13 membros no Conselho Supremo de Segurança Nacional, que 11 deles são profundamente, digamos assim, para colocar de forma diplomática, contrários a qualquer tipo de entendimento com o que ele chama de Império do Caos, incapaz de firmar acordos. E há 2, digamos, reformistas, incluindo o presidente Pezeshkian. Mas Mustafa Khamenei basicamente disse ao Conselho Supremo de Segurança Nacional, olha, eu delego a decisão a vocês, e ela precisa ser tomada por uma maioria significativa. Se vocês acharem que os termos do memorando de entendimento são exatamente o que vem pedindo, propondo e discutindo até agora, tudo bem, sigam com a decisão de vocês. Foi isso que a gente recebeu das pessoas mais bem posicionadas em Teherã. Por exemplo, quando Larry e eu publicamos pela primeira vez a história de que o Irã, se os americanos continuassem ultrapassando todos os limites, poderia considerar a possibilidade de uma demonstração de dissuasão no estilo da Coreia do Norte. Ou seja, detonar um dispositivo nuclear em solo iraniano para provar de uma vez por todas que, ok, eles já têm toda a capacidade de dissuasão de que precisam. A gente obteve essa informação com base no que o próprio Pezeshkian contou a Shahbaz Sharif numa ligação telefônica. Os americanos ficaram furiosos quando isso vazou, porque essa informação influenciou tudo o que aconteceu depois.
E uma cópia da minha coluna acabou na mesa de um dos caras do círculo mais fechado do líder Mostafa Khamenei, por meio dos nossos contatos no The Cradle, em Beirute. E a gente recebeu uma resposta alguns dias depois. And we got an answer after a few days. And his answer, I'm quoting. E a resposta dele, eu estou citando diretamente, do Farsi para o inglês, foi: não vou comentar esse assunto. Isso é muito importante. Ele não negou. Foi uma resposta que não respondeu nada, mas não foi uma negação de forma alguma. Claro, se ele tivesse negado, estaria dizendo que o presidente do Irã é mentiroso, porque foi exatamente isso que Pezeshkian contou para Shahbaz Sharif. E aí o Sharif mandou avisar todo mundo: olha, o Trump precisa saber disso. Esse é um elemento extra. E eles nos contaram pra gente primeiro, nós os mediadores paquistaneses. Então isso prova várias coisas: o nível de confiança entre iranianos e paquistaneses, a quantidade de informação sensível que eles estavam passando para os paquistaneses e o fato de que sabiam que essas informações seriam imediatamente repassadas para os americanos, com todas as consequências que isso traria, tanto no meio do processo quanto depois. Tudo isso, mais uma vez, mostra, e claro, por trás disso, os chineses concordando com tudo, então é mais uma prova de como essa interação era profunda e complexa. Mas dá pra gente assumir que os americanos estavam entendendo a dimensão, o alcance e a profundidade dessa interação? E que eles praticamente não tinham margem de manobra, a não ser começar a sonhar com uma invasão por terra, tomar a ilha de Karg e outras besteiras desse tipo? Não. Eu não tenho tanta certeza de que eles entenderam o jogo. Acho que eles só entenderam o jogo ontem, Dani, quando os iranianos disseram, de novo por meio dos paquistaneses: tá bom, a gente vai bombardear Israel até o fim. Aí sim, eles entenderam. Sim, quer dizer, nesses eventos que aconteceram, a gente sabe que o Irã pode agir muito rápido. Pode responder muito rápido. A gente viu a demora e as várias mensagens confusas. Vimos os Estados Unidos se adiantando. Não foi o Irã que tomou a dianteira. Depois, a mídia israelense tentou dizer que, não, o Irã não vai desistir de atacar a gente por causa de negociações. E aí vimos o que acabou acontecendo. O acordo foi finalizado, ou pelo menos o memorando de entendimento foi concluído. E pelo que se diz, Pepe, isso deve incluir o Líbano em todas as frentes. Agora, tem gente muito preocupada, claro, não só com o Líbano, mas também com Gaza e com os outros fronts em que Israel está envolvido. O memorando de entendimento diz em todos os fronts. Eu imagino que isso incluiria o Iraque e talvez até Gaza. Mas o que você acha disso? Porque esse é um ponto que eu vejo sendo muito debatido nas redes sociais. Tem quem esteja irritado com o Irã por ter assinado esse memorando, sem deixar mais claro que é preciso uma cessação total, em todos os lugares, e que isso seja realmente aplicado. Mas eu queria saber a sua opinião, Aless. Olha, eu diria que esse é um dos principais pontos da opinião pública no Irã, que culpa o Arakchi e o rotula como traidor. O Arakchi jamais iria contra o que foi decidido por Mostafa Khamenei e pelo Conselho Supremo. Jamais. Ele não tem esse tipo de liberdade. A margem que ele tem é para debater e discutir, sim, mas dentro do papel dele como número 1. E, na verdade, ele nem era o principal negociador. O principal negociador era o Ghalibaf. Só que, nas últimas semanas, houve uma reorganização e o Ghalibaf decidiu ficar mais nos bastidores. Ele assumiu um novo cargo, como a gente já comentou antes. E não por acaso, ele agora é o responsável pelas relações estratégicas com a China. Então dá para ver como o Ghalibaf é importante, porque a relação mais importante para o Irã é com a China. Por isso eles colocam o principal nome no comando disso. E o Ghalibaf não é diplomata de carreira. O Arakchi é. Ou seja, os iranianos coordenam muito bem esses papéis.
Eles colocam o principal diplomata para discutir uma solução diplomática e o principal parlamentar, que aliás foi comandante da Guarda Revolucionária, o Galibaf, para cuidar da relação estratégica mais importante, que é com a China. Tudo faz total sentido. Com os persas, tudo é lógico. É exatamente o oposto do Ocidente. Não tem nada de irracional nisso. Pelo contrário. There's nothing irrational about it, on the contrary. But I was very struck by Mas o que me chamou muito a atenção foi o nível de hostilidade. As pessoas estavam realmente, mas realmente irritadas com o Arakchi, porque ainda não sabiam os termos exatos dos 14 pontos e o que tinha sido acertado com os americanos. Por isso, o Arakchi continuava dizendo, mesmo antes do fim de semana, acho que a última vez que ele entrou em detalhes sobre isso foi de sexta para sábado. Ele disse, olha, na próxima semana vocês vão ter todos os pontos detalhados que farão parte do memorando de entendimento. E agora que surgiram novos vazamentos na mídia iraniana com os termos reais do memorando, o Irã praticamente não cedeu em nada. Então ainda vamos precisar de uma confirmação formal, entre hoje e amanhã, Max, de todos os termos completos. É um documento curto. Pelo que parece, tem menos de 2 páginas, o texto todo. É literalmente um memorando de entendimento. Não é um tratado. Não é um acordo. Não é um memorando de entendimento. Tipo, ok, vamos começar a discutir seguindo esses pontos. E aí, pode dar errado, pode sair do controle, enfim. Mas pelo menos você tem os pontos principais. O próprio Hezbollah. Mas é interessante, Dani, o nível de debate na sociedade iraniana é algo impressionante. Você não vai ver este tipo de debate. Em países ocidentais, existe um debate público assim, sobre um tema tão sensível. O Hezbollah veio a público, parabenizou o Irã e agradeceu ao Irã por, você sabe, participar e, claro, lutar ao lado da resistência. E isso responde à pergunta de um espectador, na verdade alguém que acompanha o programa há muito tempo, sobre por que o Irã não retaliou o bombardeio israelense em Beirute na noite passada. Eu entendo essa pergunta, e é uma ótima pergunta, porque o Trump na última hora recuou. Eles estavam prontos, literalmente com o dedo no gatilho, como a gente costuma ouvir de alguns comandantes da Guarda Revolucionária. Ontem, eles estavam com o dedo no gatilho. E por mais louco que pareça, foi justamente esse momento que acabou salvando o memorando de entendimento. Porque os iranianos deixaram claro para o Trump, olha, estamos prontos para bombardear Israel agora, é isso. E o Trump na última hora disse, tá bom, eu assino. Foi isso que aconteceu ontem. Aliás, era o aniversário dele, né? Isso foi outra coisa que eu acho acabou incomodando algumas pessoas. Era o aniversário dele, e tinha gente comentando que ele queria muito que isso ficasse pronto justamente para o aniversário. Seria um grande presente para ele. Ia ser o jeito dele de comemorar. Tudo isso. Mas o presente de aniversário dele foi oferecido por equipe Galibaf Arakchi. Essa é a parte mais interessante, too. É bom. É realmente algo impressionante. E eu espero que as pessoas reconheçam isso. Que esse plano de 14 pontos, nenhum desses pontos, dá para dizer que foi proposto pelos Estados Unidos. Não foi algo que os Estados Unidos trouxeram para a mesa em nenhum momento desde abril, dizendo, é isso que queremos. Na verdade, tudo que vimos do governo Trump foi uma reinterpretação dos pontos, ou então, a invenção completa de novas ideias. Mas no fim das contas, esses pontos são basicamente os pontos do Irã. E acho que é aí que as pessoas vão ter que decidir se isso é bom o bastante ou não. A grande questão, eu diria, é como algo assim pode ser implementado com Donald Trump como presidente, tendo toda uma administração que há muito tempo tem como objetivo garantir que o Irã não se fortaleça. Quer dizer, isso já fracassou por causa da guerra, mas deve ser um remédio difícil de engolir. Vai ser um período muito interessante nas próximas semanas, e se chegarmos lá, durante as negociações de fato.
actual negotiations period if we get to it. It's true, Danny, because anybody in the US É verdade, Dani, porque qualquer pessoa nos Estados Unidos que ainda tenha um mínimo de senso crítico consegue ver que isso é uma derrota estratégica enorme, de qualquer ângulo que se olhe. Como engolir esse sapo? Claro que dentro dos Estados Unidos, a reação vai ser gigantesca. E eles vão atrás do Trump, do governo Trump, de quem for. Vai ser muito, muito difícil. E claro, quando as pessoas começarem a perceber as consequências geopolíticas do que está acontecendo diante dos nossos olhos, e são muitas, a mais óbvia é que isso marca o fim da supremacia americana na Ásia Ocidental. Ponto final. E isso não vai voltar. Envolve tudo, desde nunca mais reconstruir aquelas bases destruídas até, basicamente, uma retirada. E vai surgir um novo guarda-chuva de proteção na Ásia Ocidental. E provavelmente, o principal ator vai ser o Paquistão, uma potência nuclear apoiada pela China. Talvez haja alguma participação russa mais para frente. Por enquanto, os russos estão muito quietos, porque, claro, eles têm a própria guerra para lidar. E agora tudo que envolve a chamada Operação Militar Especial está mudando diante dos nossos olhos, por causa da pressão pública. Os russos estão cansados da guerra dos drones, dessa guerra terrorista com drones. Então, Putin, o Kremlin e o ministro da Defesa vão ter que ajustar suas táticas. Mas os russos estavam por trás o tempo todo, só observando e dizendo, olha, temos uma oportunidade incrível na Ásia Ocidental. Então, dá para imaginar o que é ter que lidar com tudo isso, especialmente lá em Washington, com o complexo militar industrial? É um trauma enorme. E eles mesmos causaram isso. Essa é a parte absurda de toda. A gente não está falando do Brzezinski, você lembra disso, blá blá Brzezinski, blá blá blá. A gente precisa estar preparado para enfrentar um competidor de mesmo nível. Não, isso aqui é coisa séria de verdade. E não veio desses competidores. Veio de uma potência média, sob 47 anos de sanções, capaz de impor uma derrota estratégica à maior armada da história do mundo. Como é que você vende isso dentro dos Estados Unidos? É impossível. Totalmente impossível. Não, quero dizer, seria um baita presente, já que estamos falando de aniversários, pro Donald Trump, tirar aquela armada de lá e tentar apagar, tipo no filme MIB, Homens de Preto, sabe? Aperta o botão e pronto, todo mundo esquece o que acabou de acontecer. Porque, sinceramente, é um fracasso impressionante por parte dos Estados Unidos. Alguns diriam que não é, porque os Estados Unidos querem controlar o mercado de petróleo. Mas neste momento, não parece que estejam controlando mercado nenhum. Basicamente, o que os Estados Unidos estão tentando propor, pelo menos no discurso, é reabrir o Estreito de Hormuz, que estava aberto antes da guerra. E eles estão de boa com o controle iraniano, com a regulação do Estreito de Hormuz, desde que chamem isso de taxas de serviço ou taxas de proteção ambiental. Desde que não chamem de pedágio, tudo bem. Mas parece que é isso, e aí o resto do mundo vai se acostumando. Tipo, ok, é assim que funciona agora. Eu acho que isso é bem mais fácil do que conseguir que o Império do Caos aceite. Mas parece que é aí que as coisas estão. É uma mudança geopolítica, econômica e geoeconômica enorme, que está parecendo cada vez mais permanente. Quanto mais a gente avança nesse caminho de conversas em dois, Estados Unidos, Irã e por aí vai. E isso é permanente, Dani, porque agora a grande potência da Ásia Ocidental é o Irã, e também uma das grandes potências independentes do mundo. Claro, num segundo nível em relação aos Estados Unidos, a Rússia e a China. Mas é uma potência regional grande, em ascensão, e respeitada no mundo todo, especialmente respeitada entre os países do sul global. Membro pleno do BRICS, membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai, com uma parceria com a União Econômica da Eurásia. O Irã está no centro de todo o processo de integração eurasiática. Tem relações estratégicas tanto com a Rússia quanto com a China. Pouquíssimos países estão nesse patamar.
Muito poucos. Então não é surpresa que já tenha começado essa discussão de que o Irã é a quarta grande potência. Discussion already starting that Iran is the fourth big power. Not at the same level, but yes, it's getting there. Não no mesmo nível, mas sim, está chegando lá. Está chegando lá, com certeza. E na Eurásia, sem dúvida, o Irã agora é visto em todo o sul global como, uau, o Irã é visto como um exemplo do sul global de resiliência, soberania estratégica, independência e, mais uma vez, algo muito próximo de Putin e Xi, exercer sua soberania e resistir a tudo que o Império jogou contra eles. Uau! É assim que acontecem as grandes mudanças geopolíticas na história. Normalmente, depois de uma guerra. E nós estamos bem no meio disso. E há de fato um vencedor nessa guerra. Talvez não de forma tão clara, mas o vencedor estratégico dessa guerra é, sem sombra de dúvida, o Irã. Quer dizer, esperar que o Irã não tivesse nenhuma perda enfrentando duas potências nucleares. Bom, a gente nem precisa chamar Israel de potência, exatamente. Mas considerando o quanto Israel tem influência nos Estados Unidos e na sua própria política interna, dá para dizer que é uma potência nuclear, porque tem armas nucleares. Então Israel e os Estados Unidos, sim, você sofre perdas, mas conseguir sair numa posição melhor, eu diria que isso é a definição de vitória numa guerra. Principalmente numa guerra desse tipo, que ainda é assimétrica. Não é como era antes. Já passamos da época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando impérios lutavam entre si. Hoje não. Agora existe só um império. Só um, de verdade. E essa é uma realidade enorme. Pepe, nesses últimos 5 minutos que a gente tem aqui, talvez você possa ajudar a entender que tipo de repercussão essa nova fase da guerra pode ter no resto do mundo, talvez até em outras frentes. Você acabou de dizer que os russos estão cansados do terror dos drones ucranianos. A guerra parece estar nessa fase. O campo de batalha parece quase... Eu não diria estático, porque acho que a Rússia está se saindo bem, considerando o tipo de guerra que está travando. Mas parece que os Estados Unidos estão tentando voltar para um tipo de guerra mais... talvez mais conveniente para eles, que é a guerra por procuração. Por procuração híbrida. Isso, híbrida. Exatamente. Essa era a palavra que eu estava procurando. Então, o que você acha disso? Sim, e muitos de nós estamos preocupados que eles voltem a se concentrar, mais uma vez, em outra aventura na América Latina. E o principal candidato é Cuba. Então, mais uma vez, o hemisfério ocidental está lá na doutrina de segurança nacional, o nosso quintal, a doutrina Monroe 2.0, é isso. E, obviamente, eles precisam esquecer a humilhação na Ásia Ocidental. Então, os primeiros alvos vão ser na América Latina, infelizmente. Sem falar em desestabilização e influência. Eles vão interferir bastante nas eleições no Brasil, mais para o fim deste ano. Vão se esforçar muito para colocar a família Bolsonaro de volta no poder. Então é isso que vai acontecer, infelizmente. E em relação à Eurásia, o que é absolutamente fascinante é algo em que muitos de nós temos trabalhado há décadas, na verdade. Eles estão sendo progressivamente, eu não diria lentamente, mas com certeza, expulsos da Eurásia. É isso. A integração eurasiática está acontecendo bem diante dos nossos olhos, em detalhes. E tem outra coisa a qual a gente precisa prestar muita atenção. Daqui a apenas 3 meses vai acontecer a cúpula dos BRICS, na Índia. Será que os BRICS vão entender o que está acontecendo diante de todos eles e de todos nós? E, sinceramente, é o pior lugar possível para fazer uma cúpula este ano. Mas é isso. Temos que lidar com isso. Então, mais uma vez, vamos ter que contar com o Lavrov e o Wang Yi conduzindo esse navio gigantesco, navio dos BRICS. Pois é, estamos ficando mais fortes a cada dia. Olha o que aconteceu com um dos nossos membros plenos. Basicamente, eles venceram o Império. Em vez de mais uma daquelas reuniões intermináveis, cheias de ternos. Não. Isso não parece like fall like contra Matmenha.
Então as eleições em Delhi, daqui a 3 meses, vão ser bem interessantes. Mas isso dá pra gente um pouquinho de esperança, né, Danny? É. Danny. Oh yeah. Oh no, I definitely. I think. Ah, sim. Não, com certeza. Eu acho que dá para ver que alguns podem interpretar esses problemas que estão surgindo dentro do BRICS. Por exemplo, teve, claro, o grande em Delhi, na Índia. O grande talvez eu chamaria de traição, ou talvez a revelação de que a elite política indiana vive apostando dos dois lados, e infelizmente talvez apostando forte demais no lado dos Estados Unidos e de Israel. Mas aí você tem os Emirados Árabes Unidos, claro. Se a Arábia Saudita ainda está em cima do muro, os Emirados são membros plenos e participaram ativamente dessa guerra. Dá para ver essas divisões que estão aparecendo. A gente pode encarar isso como grandes problemas, mas também às vezes a realidade acaba ajudando a construir algo melhor, se esses conflitos chegarem a algum tipo de resolução. Talvez não numa cúpula do BRICS, mas fora dela. Resolution, maybe not at a BRICS summit, but outside of it, Iran is going to be coming into a BRICS summit like this. Quer dizer, o Irã vai chegar a essa próxima cúpula do BRICS muito mais forte do que antes. E isso, na minha opinião, é algo positivo para qualquer projeto de desenvolvimento multipolar, inclusive o próprio BRICS. Então vamos ter que ver como as coisas se desenrolam. Mas eu acho muito interessante o simples fato de a gente poder falar sobre temas como esse. Não faz tanto tempo assim que quando os Estados Unidos entravam em guerra, a gente só falava das enormes baixas, da instabilidade e de tudo que isso gerava. Agora, estamos falando de um cenário muito mais equilibrado. E isso é diferente. É uma conversa diferente. Alguma consideração final antes de eu encerrar a transmissão, Pepe? Isso me lembra de uma coisa que ajuda a ilustrar o que você acabou de dizer e que dá um pouco mais de esperança. Os Emirados Árabes Unidos, como todo mundo sabe, na prática estavam em guerra com o Irã. E agora os iranianos têm provas de que os Emirados fizeram parte da guerra dos Estados Unidos e de Israel desde o começo. Pois bem, há algumas semanas eu estava conversando com um dos nossos contatos ligados aos mediadores paquistaneses. Eu perguntei, dá para saber o que eles estão fazendo em relação aos Emirados? Eles têm algum plano para os Emirados? E o pessoal na mesa respondeu, olha, a gente está trazendo os Emirados para a razão. Isso vai levar um tempo, talvez 2 ou 3 meses. E já começou a acontecer. 2 or 3 months. And it's already happening. The Pakistanis explained to the UAE, look, os paquistaneses explicaram para os Emirados Árabes, olha, a sua posição devia ser parecida com a da Arábia Saudita, do Catar, do Egito, da Turquia. Vocês estão do lado errado da história. Ainda dá tempo. Com alguns gestos, talvez os iranianos decidam voltar a conversar com vocês. Por enquanto, eles estão praticamente prontos para arrasar Abu Dhabi e Dubai. A escolha é de vocês. É impressionante. Na verdade, bastaram algumas semanas e ninguém teria apostado que os Emirados acabariam tentando. Tá bom, vamos tentar chegar a algum entendimento. Porque agora eles enxergam quem é o conglomerado mais poderoso da Ásia Ocidental. Já não são mais os americanos. Então, vão ter que lidar com o Irã. E ainda por cima, são vizinhos. Eles confiscaram muito dinheiro iraniano e vão ter que devolver. Dubai sempre foi, de certa forma, uma extensão do Irã nos negócios. Então isso nos mostra que, mais uma vez, é também uma questão interna dos BRICS. É claro que os chineses e os russos detestam o fato de 2 membros dos BRICS estarem em guerra um contra o outro. Pois é. Então, obviamente, eles ajudaram os paquistaneses a fazer o MBZ cair em si. Há poucas semanas, se alguém falasse disso, seria chamado de maluco. Mas não, realmente aconteceu. Então, talvez algo parecido possa ser organizado pela Rússia e pela China em relação à Índia, Danny. A gente deve torcer por isso, porque é pro bem dos BRICS, na verdade. Eles precisam explicar as coisas como são para a elite indiana. Eles ainda não entenderam. Pois é, Pepe. Foi ótimo ter você aqui no programa. A gente vai sair junto agora. Eu vou garantir que o seu Telegram e o seu perfil no X estejam na descrição do vídeo, para o pessoal poder conferir.
Sua coluna deve sair em breve, não só sobre esse assunto, e você também publica muita coisa interessante por lá. You And also post so please, many other posts. check Oh, our yes, transition protocol. Let me get that. our new channel. Confiram o nosso novo canal, eu e o Larry. Isso mesmo, Transition Protocol. A gente está começando do zero. E claro, vamos precisar da ajuda de todos vocês. Todos os nossos amigos já estão sabendo também. E a gente tem algo que pouquíssimas pessoas têm: informações diretas da mesa de negociação. E isso vale para outras mesas de negociação também, porque a gente compara o que recebe dos iranianos e, claro, sempre que possível, dos chineses. Todo mundo sabe como eles são extremamente sofisticados e discretos, mas com uma dica aqui e outra ali, a gente sempre consegue uma resposta. Nuggets here and there, we can always get an answer. Yeah, well, that is now also in the Certo, isso agora também está na descrição do vídeo aqui embaixo. Então se inscreve no canal, eu já sou inscrito, então vocês também deveriam se inscrever. E além disso, clica no botão de curtir, porque isso ajuda mais gente a ver o vídeo. Ah, e claro, tem todos os links para apoiar o programa na descrição, depois que vocês derem uma olhada no trabalho do Pepe. Até a próxima, pessoal. A gente se vê amanhã. Eu vou contar o que vai rolar então. Se cuidem. Tchau, tchau. I will announce what's going on then. Take care. Bye-bye. Merted. Thank you.